Você já deve ter se perguntado não uma, nem duas, nem três vezes. Mas vem cá, esse IPCA é de verdade? Isso daí representa a inflação? O que é esse IPCA que ficou falando toda hora aí, que, na minha opinião, fala que tá caindo, tá subindo, não tem nada a ver com a minha vida. E sem contar que eu acho que estão me enganando. Eu acho que o IBGE tá me enganando. Então fica nesse vídeo, eu vou explicar o que é o IPCA, como ele funciona e como isso se articula na tua vida. Eu não ouvi, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, foi centenas de vezes assim: "André, estão mentindo, esse IPCA aí que vocês falam aí, IPCA mais sei lá o quê, IPCA mais sei lá o quê, isso é tudo mentira, o IPCA não existe". Então, vamos enfrentar algumas questões aqui, vem comigo que você vai entender, como isso funciona e como você pode pensar isso na tua vida, tá, que é importante isso. Bem, primeira coisa é o seguinte, tem muita gente que acha que o IPCA realmente é manipulado, e não estou falando isso de forma leviana não, muita gente acha que manipulam isso. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, eu acho particularmente e praticamente impossível o IBGE manipular o IPCA, que é o índice de inflação, e por um motivo muito simples, tá. Se fosse só o IBGE que calculasse índice de inflação no Brasil, você podia até dar de barato que: "Ah não, estamos tendo que confiar no governo o tempo todo", né, e enfim, a gente sabe que às vezes não dá para confiar. Mas no caso de desinflação, tem o IBGE que calcula, tem a FGV que calcula, tem a FIP que calcula, ou seja, tem índice de inflação para um caramba. Fora o que tem de consultorias especializadas em calcular índice de inflação diário ou índices setoriais. Então, eh, essa questão, na minha opinião, não se sustenta, tá? Eh O que gera esse desconforto nas pessoas, que as pessoas não entendem como funciona o IPCA ou qualquer índice de inflação, para ser bem franco, né, e como isso daí acaba gerando esse desconforto toda hora. E qual que é o desconforto? É muito simples o desconforto. "Pô, eu vi lá na TV que a inflação é 0,3%". Mentira, eu fui no mercado agora e foi bem mais. Esse tipo de, vamos assim, as pessoas não se identificam com o índice, e por um motivo muito simples. Um índice de inflação, você está pegando toda a complexidade de uma economia e equilibrando sobre um único número, um único indicador. Francamente, isso daqui é uma aproximação tosca da realidade. E como é feita essa aproximação tosca da realidade? Que não tem como fugir, né? Se a gente quer pegar muita informação e resumir num ponto só, você concorda que você vai perder uma série de nuances daquilo, né? Por isso que é o trabalho dos nossos de economistas, é abrir o índice, ficar vendo o núcleo, ficar vendo, mas você não precisa ver isso, a gente está equilibrando toda essa complexidade em cima de uma coisa só, tá? Então tem uma nuvem de pontos, essa nuvem de pontos vira um ponto só. Como é feito o índice de inflação, IPCA, o IGPM, os IPCs da FIP, enfim, tem um monte de indicador. No Brasil esses são os principais, né, mas tem outros do DIEESE, né, da cesta básica, né, coisa do tipo, né. O índice ele é feito da seguinte forma, eu sou IBGE, tá, para a gente usar o raciocínio. O que que eu faço? Eu vou fazer o que se chama de pesquisa de orçamento familiar, a POF, né. O que que a POF é? De tempos em tempos vai o IBGE, lança uma pesquisa, né, vai na porta de todo mundo e fala: "Dona Maria, tudo bem? Tudo. Vem cá, você consome o quê?". "Ah, eu gasto R$ 30 com arroz, gasto R$ 70 com, sei lá, refrigerante, gasto R$ 7 com jogo lotérico, gasto, R$ 40 com energia", não sei, tô chutando o número aqui aleatório, tá. "Tá bom", vai lá em outra casa, bate na porta. "Seu José, tá bom". Ah, uma coisa que eu não falei pra dona Maria que é assim: "Quanto você ganha?". "Ah, ganho tanto". "Legal. Você gasta em quê?". "Nisso, nisso, nisso". "Tá bom". Bate na porta da dona Maria. "Seu José", bateu lá na porta, legal. "Você ganha quanto?". "Ah, ganho X reais". "Legal, bacana. Você compra o quê?". "Ah, sei lá, eu comprei bermuda, comprei sei lá o quê, comprei, alface, comprei, feijão mulatinho, comprei", enfim, entendeu? Literalmente, saem batendo na porta, né, hoje talvez tenha alguns métodos mais digitais de fazer isso, mas assim, você tem que fazer a pesquisa de orçamento familiar. Uma vez que você faz a pesquisa de orçamento familiar, você fala: "Opa,
Eu tenho um mapa do consumo e do peso desse consumo da população, né. Então eu vou saber que assim, pô, tem jogo lotérico lá, legal, tá lá. Tem, fiz a POF, antes eu não tinha internet, né, o custo de internet nas pessoas, pô, agora tá aparecendo o custo de internet. Então você percebe que eles fazem isso de tempos em tempos para ir mapeando. Primeiro problema disso, e é inescapável, não tem como você fugir disso, tá, não tem como você fugir disso. Primeiro problema, você ao fazer essa pesquisa, você percebe assim, por exemplo, né, isso daí vai ter que entrar daqui a pouco nos índices de inflação. Não existia ChatGPT até anteontem, tá, não existia. Mas eu gasto todo mês $20 para isso, eu, André, né, porque eu tenho a versão paga, e eu tenho certeza que muita gente está pagando isso. Você não tem uma rúbrica lá no PCA falando, serviços de inteligência artificial e correlatos. Daqui a pouco, quando eles fizerem a POF de novo, talvez ele fique, pô, tem pessoal consumindo isso. Então perceba, só essa diferença de tempos em tempos ter que fazer a pesquisa, às vezes algumas coisas somem, às vezes algumas coisas aparecem. Esse é o principal, um dos principais problemas que faz você falar: "Né, IPCA não quero", né. Fica até o final, porque eu vou explicar por que o IPCA é importante para você, e por que você tem que ter IPCA na tua carteira. Mas, IPCA não serve para mim por causa disso. Isso é um problema. Tem um outro problema que é o seguinte: o Brasil tem uma questão que é muito complicada, complicada não, é uma chaga nossa, um negócio horroroso que tem, que a gente é um país absurdamente desigual, absurdamente desigual. E isso implica dizer uma coisa muito objetiva para a gente. Você concorda que a cesta de consumo de alguém que vive, sei lá, em Parelheiros, é diferente da cesta de consumo quem vive no Morumbi, e tá um na frente do outro? Que a cesta de consumo de quem está no Morro da Dona Marta é diferente da cesta de consumo de quem está no Leme? E estão do lado? Então o IBGE teve que criar 2 recortes de renda. O IPCA, que é a inflação oficial, daqui a pouco eu falo dela, e o INPC, que é a inflação mais de baixa renda. Porque você tem que ponderar, né. Uma coisa, por exemplo, eu falei que tem o ChatGPT pago. Dificilmente alguém que vai estar numa situação de uma moradia subanormal, né, que é como se trata, como o termo técnico, enfim, para favelas, né, vai ter esse gasto, não é. Só que então você tem que, primeira coisa, fazer essa diferença. Então você tem o INPC, que é geral, e o IPCA, que é até 44 salários mínimos, ou seja, eles fazem uma média ali para tentar pegar esse viés, né. Só que dentro desse mundo dos 44, salários mínimos, você também tem uma diferença de renda gigantesca. Então percebe, já tem o recorte, eles tiveram que fazer 2 recortes para mais ou menos abarcar a complexidade da sociedade brasileira, e depois dentro do próprio IPCA, que é todo mundo aqui, você que está me vendo, provavelmente você é IPCA, e é isso aí mesmo, né, o índice teu é isso, né. Também tem uma diferença muito grande. Por que se usa o IPCA e não o INPC, que é da população, que é o grosso da população, né? Vamos ser franco, né? Por que não usa esse? Porque o grosso do consumo não está no INPC, mas sim está no IPCA. Então, nesse sentido, você tem uma situação que você já distorce um pouco em relação ao resto da população. Vamos supor, eu tenho lá, voltar, eu tenho a assinatura do ChatGPT, é $20. Se o dólar dispara, você percebe que eu vou gastar mais em reais? Mas isso se trata. Aí, de repente, o Banco Central tem que subir a taxa de juros porque o IPCA subiu, nesse caso hipotético, sendo que a maioria da população não consome em dólar. Esse é outro problema que tem, que é gigantesco. Um outro problema que é gigantesco. Então, eu quero fazer com vocês aqui um exercício, e peguei aqui o peso de todos os itens do IPCA. Só para você ter uma ideia, o IPCA, para ser calculado, não só o IPCA, mas o IPC da Fundação Getúlio Vargas, eles verificam por mês 377 produtos todo mês, ou grupos de produtos, né. É isso que ele observa todo santo mês, ele vai ver item por item. Então ele vai ver coisas do tipo: quanto é o serviço bancário, quanto você pagou no ensino fundamental, quanto é o plano de saúde, ônibus, e tem coisas é engraçado, ele vai lá: quanto é o antigripal que tá, quanto é o conserto de bicicleta, leite em pó, vou pegar uns mais estranhos, caderno, vestido infantil, artigo de iluminação, farinha de trigo. E eu tô falando isso tudo, sardinha em conserva,
peixe, tilápia, jornal diário, material hidráulico, eles vão em tudo, eles vão em tudo. Então assim, falar que não é bem feito o índice é mentira, tá, é mentira. Só que assim, ele não vai representar você. Então, no fundo, é disso que se trata, né. Então, eu vou pegar aqui os 10 maiores pesos do IPCA, para você ver se faz sentido para você ou não, né. Então, os 10 primeiros produtos, né, que tem o maior peso, eles representam 30 é 1/3 do índice. Os 10 primeiros já representam 1/3 do índice. Por que eles chegaram nesses valores? É pesquisa, eles vão vendo, eles vão adaptando dentro desse modelo. Então, nosso top 10 índices do IPCA começa na 10ª posição, lanche. Lanche tem um peso de 1,89%. Lanche, assim, comi uma coxinha, comi sei lá o quê, isso daí tem um peso de 1,89. O top 9 dos pesos do IPCA é condomínio, né. Você vive de aluguel ou tem um apartamento, você tem que pagar o condomínio. Dá 2,24% do IPCA, então eles ficam mapeando isso. No top 8, emplacamento e licença. Curioso isso daí, não imaginava que ia ser tão alto aqui. Isso, estou pegando os pesos ponderados de outubro desse ano, só para quem quiser ver depois o detalhe. No top calma, no top 7 do nosso índice do IPCA, né, tem empregado doméstico. O empregado doméstico, por sinal, é 2,70%. Então, da cesta lá, vai para isso. Nosso top 6 do IPCA, 3,02% é automóvel novo. Você não compra, eu não compro automóvel todo mês, tá vendo? Ó, já tem uma diferença aí complicada. Top 5, refeição, estamos se aproximando do primeiro, 3,6%. Top 4, aluguel residencial, aqui eu quero gastar um tempo, é 3,63% do indicador. Tem gente que não vive de aluguel, e tá aí o preço do negócio. Percebe como vai dando as diferenças? Outra coisa. Top 3, plano de saúde, dá 4,11% do indicador. Top 2, 4,34% do indicador energia elétrica residencial, que era o que esperado. E eu vou deixar aqui para você pensar aí para mim o que que é o top 1. O que que você acha que é top 1? Para aí o vídeo, pensa. Gasolina, com 5%. Ah, o diretor ali estava vendo ali, ficou pensando. 5%. Então perceba assim, ó, gasolina tem um peso gigante. Deu uma guerra no Oriente Médio, subiu a gasolina, o IPCA sobe forte. Então assim, vocês perceberam as limitações do IPCA? É óbvio que percebeu. André, por tudo isso que você falou, esse IPCA é um lixo, eu não quero saber do IPCA. Bem, primeira coisa é o seguinte, se você não quiser o IPCA, você, em tese, você pode ir para o IGPM. Se bem que ninguém empresta dinheiro referenciado IGPM, né? A gente tem IPCA mais uma taxa de juros. Você não consegue fácil IGPM mais uma taxa de juros. Porque o IGPM é muito sensível a dólar. Você pode, numa dessas aí, pegou dinheiro emprestado, IGPM mais uma coisa, você pode, ó, se ferrar, né? E tem umas coisas curiosas, por exemplo, o IPCA desse ano, 2025, vai fechar lá nos 4,5, que nem pegando o relatório Focus. O IGPM em 2025, sabe quanto vai ser? Menos 0,3% em 12 meses. Então a inflação caiu menos 0,3% em 12 meses. Então assim, não serve nenhum dos dois. Cada um tem sua história, vive de aluguel, não vive de aluguel, eu não gasto gasolina porque é que gasolina vai em tudo, né, mas enfim. Não tem plano de saúde porque eu uso o SUS, sei lá qual é a história, não importa. Mas você percebe que tem essa questão. Por que você tem que ter IPCA mais? Por que você tem que ter IPCA mais? Porque a meta de inflação sendo IPCA, isso daí referencia a taxa de juros Selic, e isso daí vai determinar a dinâmica de preço de forma geral. Então você tem que ter o IPCA, porque o IPCA é o, vamos dizer assim, é o objetivo da taxa de juros. Por isso, só por isso. André, mas eles roubam, olha, não, no caso do IPCA, seria muito difícil os caras fazerem isso. Não quero dizer que não tem, às vezes, coisas estranhas, não estou falando do IBGE agora não. Essas desconfianças acontecem, mas a gente tem que agradecer, na minha opinião, seriamente, que a gente tem um órgão que nem o IBGE, não é todo país do mundo que tem isso não. Não é todo país do mundo que tem isso não. Mas eu tenho certeza que a maioria do desconforto que as pessoas têm, porque elas não entendem como funciona o índice de inflação, só que agora você sabendo como funciona o índice de inflação, eu quero te pedir 2 favores. O primeiro deles é,
deixa aquele joinha aqui, isso daí fortalece e leva essa informação para mais gente. Eu acho que é uma informação absolutamente necessária para quem quer investir e entender de como fazer crescer patrimônio. E a segunda é, se inscreve no canal e aí você recebe notificações de vídeos novos todos os dias. E mais do que isso, participando desse ecossistema, deixa pergunta. Ó, esse vídeo surgiu de pergunta de vocês e eu tô aqui para isso, tá bom? Se inscreva, faça a inscrição e se cuide. Se falamos, a gente se fala, a gente se fala. Abraço.